Que maravilha! Glorificado e bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Uma boa tarde, um excelente domingo, né? 24 de setembro, né? É a data de hoje, domingo. Continuando a lição da palavra do Senhor. Hoje eu quero falar a respeito de Abel, um exemplo de caráter que agrada a Deus, né? Todos nós sabemos que Abel, ele era pastor de ovelha, e Caim, seu irmão, era lavrador, né? E hoje, nesse segundo dia de lição, nós vamos aprender um pouquinho aí de Abel. Abel, um exemplo de caráter que agrada a Deus. Então vamos lá. Hebreus 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava, né? Hebreus, capítulo 11. Vamos lá na Bíblia, conferir na Bíblia. Glorificado e bendito seja o nome do nosso Senhor, né? Salvador Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. O cristão deve viver de forma que agrada a Deus, ainda que sofra por causa disso. Jesus disse lá no Novo Testamento que, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E eu costumo dizer que todo dia nós, cristãos, derrubamos um gigante. Ainda que sofra por causa disso, né? Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Abel foi o segundo filho de Adão e Eva. Gênesis 4, 1, 2. Abel foi o primeiro pastor de ovelha. Gênesis 4, 2. Abel, um caráter de fé viva. Hebreus 11, versos 4. Abel, um caráter justo e santo. Mateus 23, versículo 35. Abel, um caráter liberal para ofertar. Gênesis 4:4. Abel, morto pelo seu próprio irmão. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto me chama a atenção. Abel, morto pelo seu próprio irmão. Gênesis 4:8. E o que é que acontece hoje em dia? Dentro de muitas igrejas.
um querendo ser mais do que o outro, um querendo derrubar o outro, um querendo ser maior do que o outro, e a união fica de lado. O Salmo 133 não existe mais. Muitos não querem mais viver em união, agem pela sua própria conta, né? Segue a sua própria vontade e faz coisas que desagradam aos olhos de Deus. Sim, usam a palavra de Deus para abater e não para dar vida. É verdade? E isto me chama muita atenção. Sangues inocentes sendo derramados, matando o próprio irmão. É verdade? Então nós vamos ver Abel um exemplo de caráter que agrada a Deus. Lembrando que o caráter são a qualidade. O caráter são demonstrados através de nossas atitudes, né? E o ser humano de bom caráter, ele agrada aos olhos de Deus, né? Deus que criou os céus e a terra, e nós somos obra da mão do Criador, né? Então nós vamos ver aqui Gênesis 4, versículo 8 e 16. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Campo é sinal de trabalho. Campo é sinal de fazer a obra. Campo é sinal de pregar o evangelho. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus fez uma pergunta a Caim. E se hoje Deus fizesse uma pergunta para mim e para você? Onde está teu irmão? O que nós diríamos para Deus? Ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão? Clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Talvez eu e você, muitas das vezes nós não estamos prosperando, sendo abençoados por Deus, porque nós estamos matando nosso irmão, estamos derrubando o nosso próximo. Nós temos feito coisa que está desagradando aos olhos de Deus. E as vitórias de Deus não é de qualquer maneira, né? E agora maldito és tu. Deus que joga, o homem não tem poder de jogar maldição em ninguém, só Deus. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrardes a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás. Quando Caim peca, né? Ele era lavrador, ele cuidava do cultivo da terra, para a terra dar seu fruto. Por ele errar, por ele falhar, né? Ele ficou sendo o quê? Foragido. Ele ficou sendo fugitivo, né? Se tornou um forasteiro hoje em dia, falando da lei, né? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que o que passa a ser perdoada, que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e a tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do norte do Oriente. Né? O sinal de Deus que faz a diferença.
Vamos ver embaixo aqui alguns comentários. Nesta lição, estudaremos o caráter de Abel, segundo filho de Adão e Eva. Abel nasce depois da queda e com certeza conhecia a vontade de Deus para a humanidade. Veremos que Abel tinha um caráter espiritual e digno, conduzia-se de modo correto, demonstrando ter um relacionamento saudável com Deus e um coração bondoso. Por isso sua oferta foi aceita pelo Senhor. A oferta de Abel, né? A oferta para Deus tem que ser de coração. Tem muitos que dão oferta por dar, mas Deus não quer quantidade, Deus quer ver a qualidade, né? Nós devemos usar e ousar com a nossa fé em Jesus Cristo, né? A oferta de Abel. Uma oferta que agrada a Deus. Vamos ver aqui a oferta que agrada a Deus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Deus não atenta para o valor da oferta, mas para o coração do ofertante. Sua real intenção, a oferta de Abel foi aceita pelo Senhor, porque o seu coração era sincero e cheio de amor. Suas obras eram justas. Hebreus 11:4. Ele era um homem íntegro e fiel. Deus dá muito valor à integridade do coração. Por isso ele elogiou a Jó perante Satanás, dizendo: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Jó 1:8. A oferta só tem valor quando expressa o que está no íntimo de quem a oferece. A oferta de Abel foi agradável porque ele adorava a Deus em espírito e em verdade. João 4:24. Uma oferta profética, né? Talvez a oferta de Abel tenha sido o primeiro sacrifício de animal a ser oferecido a Deus em forma de gratidão ao Senhor. Abel sentiu o desejo de oferecer o que tinha de melhor de seu trabalho em gratidão a Deus. A morte do cordeiro ou de uma ovelha dos primogênitos. Primogênitos são os primeiros. Tem unigênito que é o único, e primogênito é o primeiro. Do rebanho de Abel. Sem dúvida, prefigurava o sacrifício de Cristo, que se ofereceu a si mesmo, imaculado, em nosso lugar. Hebreus 9:14. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29, capítulo 1, verso 29. Uma oferta valiosa. Abel adorou a Deus, ofereceu o melhor de seu rebanho. Ele não ofereceu um sacrifício qualquer, mas dentre os primogênitos do seu rebanho. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, né? E da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis 4:4. Notemos que Deus atentou primeiro para Abel e depois para a sua oferta. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda falava. Hebreus 11, versos 4. Foi tão grande o valor da oferta de Abel, que por ela, depois de morto, ainda falava. Jesus deu testemunho de Abel, considerando o justo. Mateus 23, 35. Tal declaração feita por Jesus demonstra que quão elevado era o caráter santo de Abel. Somente o sangue de Cristo foi considerado que fala melhor que o de Abel. Hebreus 12, verso 24. Então nós vemos aqui o caráter justo de Abel. Antes de Abel oferecer o sacrifício, primeiro Deus olhou para Abel, Deus olhou para o interior de Abel, Deus olhou para o coração de Abel, né? Há uma diferença quando nós damos para Deus com amor e nós damos para Deus de qualquer maneira. O Senhor nunca vai atentar para aquelas pessoas que agem de qualquer maneira. Deus sempre vai olhar para aquelas pessoas que agem por amor à obra de Deus. Porque como vai dizer a Bíblia, vai nos relatar, vai mencionar que na verdade a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? Prestamos, pois bem, atenção à injustiça contra Abel. Abel era um homem justo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Hebreus 11, versos 4. Mateus 23, 35. Em toda a sua vida, demonstrou ser homem de bem, que andava em retidão de caráter, ilibado e reconhecido por Deus. Abel representa a parte da humanidade que se volta para Deus. E é a forma de homens justos. Caim representa a parte má da humanidade, que dá as costas para Deus e busca os seus próprios interesses. Abel era justo e morreu justamente por permissão de Deus. Abel, o primeiro mártir. Abel foi o primeiro pastor de ovelha, o primeiro a oferecer sacrifício de animais no culto a Deus. Foi o primeiro homem justo e também o primeiro mártir. Sua morte foi a primeira e consequência do pecado dos seus pais. O primeiro homem a ser morto por seu próprio irmão, ele foi o primeiro a entrar para a galeria dos mártires, por causa de sua fé, e também o primeiro a ter o seu nome registrado na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, versos 4. Jesus foi morto por inveja, porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado da mesma forma que Jesus. Abel foi morto por inveja de seu irmão. Ficou irado pelo fato de Deus ter aceito a oferta de Abel e tomado de ódio. O sangue de Abel clamava por justiça e por vingança, diferente do sangue de Cristo que clamava por perdão. Quando a pessoa era tomada de ódio, vem um sentimento de raivas, e isso leva a pessoa a fazer coisa terríveis perante ao nosso Criador, né? O ódio assassinou friamente seu irmão.
sem lhe dar chance de defesa. Hoje seu crime seria considerado homicídio qualificado com dolo por motivo torpe, né? O sangue de Abel. Quando Caim matou Abel e o enterrou para não ter seu crime descoberto, mas para Deus que tudo vê, Gênesis 16:13. Nada pode ficar em oculto, Jesus disse, porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, para ser descoberto. Mateus 4:22. Ao longo da história, crimes foram cometidos em oculto, mas no juízo final, os Caim de todos os tempos serão confrontados pelo Supremo Juiz do Universo. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Caim teve a audácia de mentir diante de Deus e ainda de o afrontar sobre o guarda do irmão. Mas o Criador o inquiriu gravemente e declarou a sentença de juízo e maldição contra o criminoso. E disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão? Clame a mim desde a terra. Gênesis 4:10. Onde houve um crime de morte, um assassino, o sangue clama por justiça. O sangue de Abel clamava por justiça e por vingança, diferente do sangue de Cristo que clamava por perdão, né? A mentira, ela tem perna curta, e a hora a mentira vem à tona, né? E diz a Bíblia que o pai da mentira é Satanás. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um homem que agradou a Deus, né? Abel soube agradar a Deus. Certamente Adão e Eva criaram seus filhos na perspectiva de serem servos de Deus. Eles tiveram não só Caim e Abel, mas muitos filhos e filhas. Gênesis 5:1, verso 5. O episódio envolvendo Caim e Abel é o mais destacado na história de Adão, depois da queda. Abel buscou a Deus, né? Como diz em Mateus 6:33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que demais coisas vos serão acrescentadas. Então Abel buscou a Deus, né? O relato bíblico nos autoriza a dizer que Abel buscou a Deus com mais efício e amor, e entendeu que seu sacrifício deveria ser do melhor do que possuía. Que Deus nos guarde e nos dê sabedoria e amor para oferecermos sempre sacrifício de louvor. Salmo 50:14. Um louvor que culte devoção, sinceridade e santidade no altar da adoração a Deus, né? Caim agradou ao diabo. Essas pessoas que agem de qualquer maneira e pensam que estão certo e gostam de viver desta forma, estão agradando o diabo e não a Deus, né? Caim agradou ao diabo. Seu caráter foi deformado porque ele deu lugar ao diabo. Encheu-se de inveja. Quando percebeu que Deus aceitaria o sacrifício do irmão e não o seu, a inveja é tão prejudicial que provoca a podridão dos ossos. Provérbios 14, versos 30. A ira, por sua vez, é um sentimento carnal que se transformou em ódio, agressão e crime. É um sentimento perigoso e destrutivo, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. João 5, versos 2. Jó 5, versos 2. Jó. Ao invés de buscar a Deus, Caim deu lugar ao maligno, e não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por causa o matou, porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. 1 João 3,12.
A humanidade começou mal, com a desobediência dos primeiros habitantes da terra. Adão pecou, pois desobedeceu a Deus, dando ouvido ao diabo. Toda a tragédia humana decorre daquele gesto de desobediência. Caim, o primogênito, preferiu desobedecer ao Criador. Seu irmão Abel, pelo contrário, optou de dedicar-se a adorar a Deus e oferecer o melhor do seu trabalho. Né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, há uma diferença, irmão, daqueles que se voltam para Deus de sinceridade e daqueles que são mal, né? Abel, ele tornou-se o modelo de um mártir que sofre por sua fé. Mateus 23:35. Foi honrado por Jesus e aparece na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11:4. Embora sua oferenda fosse superior à de Caim, era inferior à de Jesus Cristo. Hebreus 12:24. Pode ser dito a respeito dele que foi o primeiro pastor, o primeiro homem justo. Ele foi vítima da mesma espécie de ciúme insano que tirou a vida de Jesus. Abel significa pardo e é um termo que compõe vários outros nomes de lugar, como por exemplo Abel-Maim, para conhecer mais, né? Então nós vemos aqui Abel foi um homem de caráter. Abel foi um homem íntegro. Abel, ele foi pastor. E Abel dava o de melhor para Deus. Caim era invejoso. Caim era ganancioso. Caim era mau. Caim agia de qualquer maneira. E hoje em dia existem dois tipos de cristão. Aqueles que agem de qualquer maneira, né? E aqueles que são sinceros na obra do Criador. Então, amados, eu vou deixar aqui alguns questionários para que assim os irmãos respondam aí na sua casa, quando os irmãos estiverem vendo esse vídeo. A respeito de Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus, responda aí na sua casa. Primeiro questionário: por que Caim matou Abel? Segundo, Deus se importa com o valor da oferta? Terceiro, quando a oferta tem valor diante de Deus? Quarto, que parte da humanidade Abel representa? Quinto, que parte da humanidade Caim representa? Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então responde aí na sua casa esses questionários, em seu pensamento. Vamos fazer a diferença. Amém? A terceira lição da próxima aula que nós falaremos é a respeito de Melquisedeque, o rei da justiça. Amém? Nessa tarde de domingo, Deus te abençoe e te guarde. E Deus venha chegar na tua casa com libertação. Que a paz de Cristo Jesus, que acende e acende todo entendimento da parte de Deus, te abençoe. Um excelente final de semana em nome de Jesus.